Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui que puderam vir hoje, né? Um dia frio, um pouquinho de neve, mas ainda tá bom. E aproveitar para dizer que, né, sábado, agora depois de amanhã, é o nosso grande evento, então esperamos contar com a presença de todos vocês que puderem vir, é claro, né, e dos amigos também, se puderem convidar mais amigos para vir prestigiar a festa aí, ouvir uma boa música, experimentar bons caldos, participar de brincadeiras, né, a gente vai ter aí uma série de atividades também, e conversar, fazer amizade, né, e vai ser um dia bem gostoso, então esperamos contar com todos vocês. Dar alguns recados rapidinho antes da Andressa assumir aqui o púlpito. Ela está um pouco nervosa, mas já ela calma. Bom, lembrando, né, nós somos o Grupo SIM, Grupo Espírita de Michigan. A nossa missão é a divulgação da doutrina espírita. Nós temos aqui as reuniões às quintas-feiras às 7h30, aqui na Unity, em Farmington Hills. Nós temos também a evangelização infantil, então famílias que tiverem crianças podem trazer e participar também. Nós criamos recentemente, separamos as crianças em 2 faixas etárias, então para ficar melhor para as crianças e para os pré-adolescentes também, né? Então vai ser muito interessante quem puder vir trazer as crianças, ou quem tiver amigos que tenham interesse, mas acham que por causa das crianças fica difícil, acabou a desculpa. Então nós temos esse grupo também. Temos a biblioteca com livros espíritas e espiritualistas, que fica à disposição de vocês. Se quiserem pegar algum livro emprestado, não paga nada, é só falar com um de nós aqui, com a Lúcia, que é a coordenadora da biblioteca, e pegar o livro, né, e começar a estudar, começar a instruir, entender um pouco mais essa doutrina espírita que é tão maravilhosa. Nós temos um caderno de vibrações também que vai passar. Esse caderno tem o objetivo que vocês coloquem os nomes de pessoas que vocês desejam que recebam vibrações, tá? Pode ser encarnado ou desencarnado, né? Não tem distinção nenhuma. Esse caderno ele é utilizado tanto ao longo da palestra para a gente vibrar para essas pessoas, como também na reunião mediúnica, onde nós fazemos uma vibração especial, né, para as pessoas do caderno. A reunião mediúnica ela acontece logo depois do passe, e o passe logo depois dessa palestra. Então, para quem desejar, fique aqui depois da palestra. Nós vamos organizar uma fila, na sala ao lado nós vamos dar o passe magnético, e logo depois do passe, então, a reunião pública está encerrada, né? E aí então começa o trabalho mediúnico com os médiuns da casa. Quem tiver interesse em fazer parte do grupo de médiuns da casa, nós também temos um plano de treinamento para médiuns que podem se inscrever, e a gente vai montar um curso de mediunidade, né? E ter uma fase de harmonização, e aí então... Atualmente tem um na segunda-feira. Ok, isso mesmo. Esse curso de mediunidade vai preparar vocês para que vocês possam fazer parte do trabalho mediúnico, que é o último horário aqui do nosso trabalho de quinta-feira. Nós temos também um curso, na verdade um estudo de um livro, né, meio de espírita, que nós fazemos nas segundas-feiras às 8h30 da noite. Então quem tiver interesse também, nós estamos terminando, né, um dos livros espírita, mas logo após a gente vai seguir para outro livro. Então, fiquem à vontade, é só falar com um de nós. Temos aqui o Alanis, Rodrigo, o Ivo, o Vinícius, a Lúcia. Só conversar com um de nós e a gente passa as informações depois para vocês, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos de novo. Passo a palavra para a Andressa, que vai fazer uma abertura e uma oração bela para a gente hoje. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, oi. Bom, eu sou a Andressa, eu fico geralmente na evangelização infantil. Então, se eu falar alguma coisa esquisita, é porque eu estou falando na linguagem das crianças. Estou acostumada a lidar mais com criança, né? Então, é difícil às vezes vir aqui e encarar, né, os assuntos de adulto assim, tão secos assim. Mas vamos lá, vamos ver, eu vou tentar passar um pouquinho do que eu aprendi, né, recebendo
esse convite de fazer palestra, então vamos ver o que eu consigo trazer para vocês. Vamos começar então com uma oração e a gente vai acalmar os nossos corações. Vamos respirar fundo, vamos se desligar completamente de tudo que está fora daqui, neste presente momento, tudo que não pertence a este momento, que possamos deixar do lado de fora, que possamos neste momento apenas receber as bênçãos do nosso alto, dos nossos mentores que com certeza estão aqui neste momento conosco, nos ajudando a nos libertarmos de qualquer preocupação, de qualquer problema, de qualquer aflição, possamos estar neste momento, no nosso dia a dia, que possa acalmar os nossos corações e que neste momento possa trazer apenas o alívio, a calma, a concentração nas palavras que nosso Mestre irá nos trazer no dia de hoje. E que esses ensinamentos possam falar mais do que falar aos nossos pensamentos, que Ele possa trazer e falar aos nossos corações. Que possamos estar abertos a receber essa energia do alto, essa luz, essa paz. Que nosso coração possa compreender esses ensinamentos e esses sentimentos. Obrigada, Mestre, por mais uma noite. Assim seja. Então vamos lá, hoje é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e o tema é Bem-aventurados os aflitos. Inclusive eu até aconselho cada um de nós, né, fazer um dia palestra, né? Porque eu recebi esse convite e percebi o quanto nos ajuda. É incrível assim, que você ficar imerso a esses ensinamentos, né, a palestras e livros, e você vai lendo, e você vai, né, indo numa imersão aquilo, e parece que as coisas, até no seu dia a dia mesmo, vem trazendo como se fosse mais exemplos e mais ferramentas para trazer para o pessoal. É incrível, eu adorei. É um desafio, né? Porque ao mesmo tempo que você aprende e você vai falar, você se sente até na obrigação de, opa, peraí, será que eu estou fazendo aquilo que eu vou falar? Então é um desafio bem grande e acho que conectar, inclusive, todas essas coisas que a gente recebe, tudo que a gente pesquisa e lê, então conectar isso numa linha de raciocínio também é super desafiador. Então eu vou tentar trazer um pouquinho daquilo que acabou ficando muito para mim sobre esse tema, que é um tema bem completo, é gostoso, mas ele é até um capítulo comprido, né? Porque assim, quando a gente nasce, né, praticamente todo mundo passa por aflições, certo? Não tem, acho que, um ser nessa terra, por mais evoluído que venha, não vai passar por uma aflição. Inclusive, os mais evoluídos acabam até, né, sendo até pior nessas aflições, porque eles mesmos escolhem. Mas é impossível a gente vir aqui e não passar por algum tipo de aflição. Então, vamos começar, na verdade, a palestra perguntando assim, todos que estão aqui, ou pelo menos a maioria, acreditam em Deus, certo? A maioria acredita em Deus. E a maioria concorda que esse Deus nosso, ele é o quê? Ele é justo. Justo? Ele é poderoso, muito, que senão não é Deus. E ele é bondoso, certo? Pelo menos, então, vamos começar nosso estudo tentando pensar sempre nesse Deus. Nesse Deus bondoso, poderoso, justo. Para que a gente possa desenvolver todo esse assunto. Legal, então a gente já está lá com o nosso Deus justo. Então, tudo que ele cria tende a ser o quê? Justo, bondoso, certo? Porque senão não faz parte, não faz sentido, certo? Ser um Deus bom, só que criar leis ou, né, situações imparciais. Não faz sentido. Então, tem que vir, tudo que vem dele tem que ser justo. Então, as leis que ele cria tem que condiz com aquilo que ele é, né? Bom, poderoso e justo. Então, a gente já entrou nesse
Então, tudo que é aflição que a gente passa por aqui, existe alguma aflição que não seria justa? É difícil aceitar isso, eu sei. É muito difícil. Porém, se a gente colocou lá o nosso Deus como justo, então a gente tem que confiar nisso, certo? Que qualquer situação, por pior que ela seja, ela tem que ser justa. Justamente porque o nosso Deus criou essas leis que trazem essa justiça. E aí, no Evangelho, ele fala assim, que a gente tem duas fontes, duas origens dessas aflições. Uma que é causada nessa vida e uma que não é dessa vida. Então vamos começar falando das aflições dessa vida mesmo, né? Já que a gente está aqui, então vamos falar sobre elas. Vocês já perceberam quantas pessoas acabam criando as suas próprias dores? Alguém tem um exemplo assim para me dar? De alguma coisa que pode acabar tendo uma consequência às vezes? Fala. Preocupação ou foco excessivo na matéria? Sim, por exemplo. Então, uma pessoa que ela é muito focada em tudo que é material, ela quer aquela casa, ela quer aquela pessoa, vai trazer alguma dor para ela? Ter esse apego à matéria? Né? Vai, correto? Se ela não conseguir aquela matéria, vai trazer uma dor. O exemplo que eu levo para mim é o ensinamento de Buda, que fala que o sofrimento ele está relacionado à sua expectativa. Quando você cria uma expectativa, uma necessidade de alguma coisa, você cria um sofrimento. Até ele fala que a gente tem que deixar as expectativas de lado, aprender a ser grato, aprender a entender o motivo das coisas, entendeu? E aí o sofrimento começa a diminuir, começa a parecer mais fácil de lidar. Exato, exatamente. Então, assim, qualquer coisa que a gente, né, que foge um pouquinho disso, ou seja, a gente se apega a alguma coisa, então, se a gente tem tem vários exemplos que a gente pode dizer, né? Às vezes casamentos arranjados simplesmente por ambição, todo esse tipo de situações que a gente acaba criando, inclusive até desorganização nossa, né? Então, a gente pode falar, pensar, imagina Deus, né, olhando pra gente e falando, nossa, mas você é muito desorganizado, você está criando tanto problema pra você que nem era pra existir, né? E a gente acaba fazendo isso, porque imagina uma pessoa que ela é totalmente desorganizada, e aí ela perde a chave do carro, perde os documentos necessários que ela precisa, ela vai entrando nesse ciclo de problemas que ela mesma está criando para ela. E aí, as consequências às vezes são até complicadas, são ruins, pode perder um emprego, né? Ou seja, várias situações que nós mesmos a gente tem que tomar esse cuidado para que a gente revisar os nossos atos, revisar os nossos pensamentos, nossas emoções, para a gente não correr o risco de achar que tudo que acontece de dor na nossa vida são coisas de outras vidas, ou são coisas que Deus está nos colocando. Não. Às vezes Deus fala, não tem nada a ver com isso não. Tá com você isso aí. Foi coisas que nós mesmos acabamos, no nosso dia a dia, pensando nas nossas más tendências, né? Pensando só no orgulho, no egoísmo, no materialismo. A gente acaba criando situações e atraindo essas situações pra gente. Então, o principal tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, a gente materializa isso, certo? E eu tenho um exemplo interessante até, que aconteceu essa semana, né? Comigo, lógico, imersa ali, né, nos estudos. Eu sempre levo meus filhos na ginástica, né, minhas filhas. E sempre a gente sai atrasado, atarefado, sabe aquela loucura, né, com vários filhos, e aí fala, bota o sapato, não sei o que, a gente tá atrasado. Nem todo mundo sabe. Gente, é bem atarefado. Então, aquela loucura na hora de sair, bota o sapato de um, bota o sapato do outro, aí sai, vai pro carro, e você já vai pesando, né, você vai criando aquela carga, né, e aí eu entrei no carro e eu falei, tá vendo, a gente tá atrasado, a gente vai chegar lá, não vai ter uma vaga sequer lá na frente, tá chovendo. Eu comecei a falar, eu falei, eita, peraí, né, é isso que eu vou ensinar lá na quinta-feira? Acho que não, né? Então eu comecei, não, quer saber? Não vai acontecer isso. Eu vou chegar lá, vai ter uma pessoa que está se preparando para sair na hora que eu chegar, vai ter um carro que vai estar saindo naquele momento, e também se não tiver, tudo bem, que nem está chovendo tanto, se eu parar longe. Eu comecei a mudar esse raciocínio, nessa carga que estava já me pesando. Falei, nossa, difícil também. É uma ginástica. Se ela perdeu o aquecimento, gente, tudo bem, né? Eu falei, bom, é isso. Adivinha o que aconteceu? Na hora que pergunta pra Clara, ela tá lá como testemunha pra me dizer, ela falou, tá vendo, mamãe, bem que você falou.
Na hora que eu cheguei, tinha um carro saindo na porta. Eu falei, nossa, acabamos de testemunhar a ação, né, da nossa própria mudança. Olha que loucura, uma coisinha tão pequena. Então, assim, esse capítulo, ele traz muito isso, né? Ele traz que as aflições da nossa vida, né? Então, a gente começou com as aflições dessa vida mesmo, muitas vezes não tem a ver com nada fenomenal, um destino, um karma, né? Não, tem a ver simplesmente com a mudança das nossas atitudes. Porque todos nós temos alguma coisa aqui que a gente precisa trabalhar. Aí a gente pensa, mas o que eu preciso trabalhar? Eu não sei, eu esqueci o passado, por que eu não vim lembrando, né? Não ia ser mais fácil se eu lembrasse, ó, passado eu era egoísta, hoje eu tenho que tratar o meu egoísmo. Porque seria mais complicado, né? Porque imagina, uma pessoa que ela é egoísta, ela foi egoísta ou fez, né, algum ato difícil com alguém por conta desse sentimento, e você vem com marido e mulher e filhos, ou seja, é mais difícil você lembrar o que você fez, né? Você ia se sentir culpado, ou você ia se sentir vítima, né, daquela situação. E aí você ia piorar, né, todo esse processo de evolução. Então, o que acontece? A gente esquece o passado e recomeça, né? Um novo dia de recomeço. Ah, tá bom, mas então como é que eu sei o que eu preciso melhorar? É simples, você vê as áreas da sua vida. Não é tão simples assim, eu falo que é simples, mas é porque o que o texto fala. Mas você tem que olhar essa área da sua vida, né, e ver aquilo que, o calo que aperta. Então, às vezes é um trabalho difícil. Toda vez eu caio em trabalho difícil. Opa, será que não tá aí? Toda vez eu arrumo um namorado complicado. Opa, será que não tá aí? Toda vez eu perco a minha paciência. Sou uma pessoa que não adianta. Alguém buzinou pra mim, né? Fez problema no trânsito, eu já tô lá fazendo alguma coisa. Aquilo me tira do sério. Opa, será que não tá aí? Então a gente tem que tentar observar no nosso dia a dia. Olhar no nosso dia a dia, todas as situações que acontecem na nossa vida, que nos causam algum tipo de sentimento, a gente não pode simplesmente, paga isso, esquece, bota lá no quartinho dos fundos e não quero mais olhar para isso. Não. Na verdade, a gente tem que olhar para isso, porque às vezes essa dorzinha é justamente aquilo que a gente precisa melhorar, é aquilo que a gente precisa olhar e tratar. Tem uma palestra muito interessante do Andrei Moreira, eu indico vocês assistirem todas que ele faz, ele é psicólogo. Então ele traz muita psicologia, né, em todas as palestras dele. E ele fala que toda aquela ferida que você tem, aquele corte que você tem, você precisa tratar, senão você vai acabar sangrando e respingando em todos, inclusive naqueles que não tem nada a ver com corte. Então você foi ferido por algum motivo, por alguém. A gente tem a mania de, sabe fazer o quê? Pegar aquela pessoa que nos feriu e falar, você vem botar o band-aid de mim agora, você vai pegar aquele remédio, vai botar esse remédio em mim, porque você que me feriu. Dá pra fazer isso? Não dá. Não dá, você tem toda a razão, não dá, né? Porque a gente não tem controle. A gente não tem controle nenhum na atitude do outro. A gente tem. Só que a gente tem controle do que a gente pode fazer com essa ferida? A gente tem. Então o que a gente faz? Esquece por enquanto você esquece aquela pessoa que te feriu, porque você não vai poder fazer nada com ele. Você vai pegar isso e vai curar isso daqui, certo? Às vezes curar isso daqui é chegar e falar, você me machucou, não gostei disso, vamos tentar resolver. Mas você precisa colocar o curativo naquele band-aid. Porque se você não faz isso, quem está sofrendo, às vezes aquele lá que cortou já foi embora, já fugiu. Quem está sofrendo são aqueles que estão do seu lado, porque você está ferido. Então, cada vez que a gente tiver uma ferida, aquilo que nos incomoda, ou seja, aquela dor que a gente sente, aquela aflição que a gente não pode simplesmente ignorar. A gente tem que pegar essa dor, a gente tem que olhar para essa dor e a gente tem que ver por que dessa dor. Então, cada vez que a gente tenta fazer esse exercício, quer dizer que a gente está tentando nos aprimorar. Porque toda vez que a gente tenta curar essa dor, a gente está tentando, na verdade, se melhorar, certo? Porque se dói na gente, é porque tem alguma coisa na gente que precisa ser tratada, né? Então, esse André mesmo fala, né, que você levou, doeu, toma que é seu. Bateu, doeu, toma que é seu, exatamente. E é um pouco verdade isso. Porque se te incomodou alguma coisa que o outro falou, é porque aquele sentimento significa alguma coisa para você, alguma coisa que você precisa tratar em você. A gente tem a mania, às vezes, de colocar a culpa nos outros, né? Que as nossas dores, nossas aflições, tá sempre no outro. Ah, não, mas você precisa mudar, porque se você mudar, eu vou ser feliz. Porque se você me irrita,
Porque você é egoísta, e porque você é egoísta, eu sou brava, não é? A gente tem muita essa mania, só que o que a gente está fazendo? A gente está sempre colocando no próximo a responsabilidade dos nossos sentimentos, né? E aí, o que a gente acaba criando pra gente? Mais sofrimento, mais aflição, mais dor. O Karnal, ele fala muito, né, sobre um exemplo que é legal, que ele fala assim, uma pessoa foi lá e xingou você. Aí você já revida, você está no trânsito lá e tal, e aí você cometeu algum erro lá, e aí a pessoa vem e te xingou, né? E aí você vai lá o primeiro passo é que revidar, né? A xingar a pessoa de volta, começar uma confusão ali no trânsito. Aí ele fala pra você, não, pera um pouquinho. Pensa, ele te xingou, aquilo que ele falou pra você é verdade? Não, não é verdade. Então ele é mentiroso, por que você tomou as dores pra você? Então, deixa aí, passou. Por que você está, né, ficando triste por uma coisa que é mentira? Mas é verdade. Bom, então se é verdade e te incomodou, quer dizer que você tem que tratar isso. Porque se é verdade e está te incomodando, então é algum problema que você precisa tratar, não ele. E às vezes, se a gente acaba querendo não enxergar para isso, enxergar esse problema, o que a gente faz? A gente vai revidar, aí vai arrumar uma briga ali no trânsito, o cara vai pegar uma arma e vai te matar. E falar, olha, que fatalidade, que destino ruim dessa pessoa, né? Ela foi lá, morreu. Será que era para ela ter morrido naquele momento, naquela situação? Não necessariamente, certo? De repente, se ela tivesse, engolida ali, né, aquela situação, pode ser que ela teria morrido no semáforo seguinte, tudo bem, né? Porque morte geralmente não se controla, mas não teria tido, né, toda essa confusão, esse problema, que de repente se ela tivesse, tivesse tido, né, centralidade ali, não teria tido esse problema. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de saber que as aflições que a gente passa aqui são justas, muitas vezes são nós mesmos que criamos com os nossos sentimentos que a gente não consegue ainda olhar, cuidar e absorver aquilo e tentar melhorar, né? Então ter o nosso aprimoramento daquilo. E aí, assim, eu tenho uma frase que eu acho muito bonita, que Jesus fala assim, muito lhe foi perdoado porque muito amou, mas a quem pouco se perdoa é porque pouco ama, porque pouco amou, desculpa. E o amor cobre a multidão de pecados. Isso quer dizer o quê? Que a gente Deus não vai perdoar os nossos pecados por muito que a gente sofreu, certo? Ele não fala isso, não, ele não fala. Então, assim, não é a gente buscar o sofrimento para a gente ser perdoado por Deus. Não, ele fala que muito foi perdoado porque muito amou. Ou seja, quanto mais a gente ama a si mesmo, olhando para tudo aquilo que a gente precisa tratar de más tendências em nós mesmos e nos outros, então muito que a gente ama o próximo, né? Ou seja, aceita os defeitos dos outros, aceita as situações nossas e do próximo, tenta ajudar, ser mais empático, né? Ser mais benevolente. Então, ou seja, perceber que todo mundo está aqui para evolução, para aprimoramento, e essa dor simplesmente é um lembrete pra gente de que a gente precisa ir pro caminho do progresso. Então, muitas vezes essa dor vem pra gente lembrar, será que essa dor foi porque eu fiz alguma coisa que, né, não foi muito legal? E o que foi que eu fiz? Será que eu não consigo melhorar para não ter mais nenhuma consequência? E será que tudo que a gente está fazendo hoje não vai ter uma consequência depois? Então, a gente tem que estar o tempo todo pensando nisso. Então, se a gente ama, se a gente perdoa, se a gente ensina isso ao próximo e tenta ver isso no próximo, posso dizer que a gente vai estar já metade do caminho, certo? Para o progresso. E a gente vai estar tirando muitos dos sofrimentos e aflições que a gente estaria criando mais para frente, né? Tem cadê uma frase que eu queria finalizar? Finalizar, né? Não, ainda não? Então tá bem. Eu vou fazer. Porque eu que sou da evangelização infantil, né, eu queria puxar a sardinha um pouco pro meu lado, que fora falando sobre os filhos, né? Então, assim, a gente tem essa responsabilidade para os nossos pequeninos também, né? Então, toda vez que a gente ensina o amor, ensina o perdão, ensina sobre Jesus, traz na evangelização infantil, né, para aprender sobre isso,
a gente está o quê? A gente está tentando ensinar para eles ter essa inteligência emocional, né? Então, se desde pequenininho a gente consegue enxergar as más tendências dos nossos filhos, a gente consegue já tratar desde já. Porque eu fico pensando, né, se eu tivesse sido ensinada, ou né, todos os pais fazem o melhor que eles podem naquele momento. Então hoje a gente às vezes enxerga uma coisa hoje e fala, putz, se eu soubesse, né, disso antes, talvez eu estaria passando de forma muito mais leve. E na verdade, se a gente tem nas mãos lá os nossos filhos, que a gente pode já cuidar, já tratar, né, para que eles o quê? Não piore aquela má tendência que ele veio, porque é um espírito já vivido, né, que já tem as suas, né, os seus sentimentos para tratar, e nós como os pais temos essa obrigação de enxergar isso, porque muitas vezes a gente nega, né, a gente não quer ver que o nosso filho tem ali aquela coisinha, você fala, você tenta, não, é normal, né, é normal, é da idade, né, e às vezes a gente acaba deixando de enxergar uma coisa que precisa ser tratada, elaborada e sempre com muito amor, né? Sempre com muita paciência, porque a gente gostaria também que os outros, mesmo agora adultos, a gente gostaria de ter essa paciência de volta, não tem? Então a gente sabe, algumas vezes, aquilo que a gente precisa tratar em nós. E é o que a gente geralmente espera é que o próximo possa nos ajudar nisso, né? Que possa nos mostrar de forma até, né, delicada, né? Mas você é muito orgulhoso, rapaz. Calma, né? Vamos fazer de forma um pouco mais, né, amorosa, educada, assim como a gente faz com os nossos filhos, assim como a gente gostaria de fazer, que é o que façam com a gente, que a gente possa também fazer com o próximo, né? Eu acho que assim, quando a gente pensa, né, nas aflições dessa vida, né? Vamos pensar nas aflições que a gente passa, muito pesadas, né? Se você parar para pensar aflições que de repente você fala, não, mas não é possível, né? O que essa pessoa mereceu? Vamos falar um exemplo, né? Por exemplo, uma criança que desencarna antes da hora, né? Antes da hora, não dá para você dizer isso, sim, né? Porque, ou melhor, cedo, né? Prematura, uma morte prematura, pronto. Eu fico imaginando, né? Se fosse comigo, falando, mas que injustiça. Não, calma, porque, né, a gente está falando aqui, calma, Deus é justo, vamos né, pegar, primeiro puxar nessa lembrança, né? Então, algo tem nessa situação muito dolorosa. E se ela não foi conduzida nesta vida, provavelmente ela foi em outras vidas. E a gente não sabe, né? Tem o esquecimento, né, que é positivo, mas a gente não sabe. Então, assim, independente da dor que a gente passar, a gente sempre tem que dar graças a Deus, por mais difícil que seja, graças a Deus, porque de alguma forma a gente está aprendendo e a gente está aprimorando e a gente está depurando a nossa alma. Então, a cada dor que a gente passa, a gente tem que fazer uma reflexão, a gente tem que tentar ter a calma, a gente tem que tentar ter resignação para a gente superar essa dor. Né? Muitos, principalmente psicólogos, falam que a dor ela tem, né, o sofrimento, a dor ela tem um ciclo, né? Como tudo. Então você acha que você não vai aguentar, que você não vai suportar, mas ela vai passar, né? Tudo passa. Se não passou ainda, calma que ainda vai passar, né? Não chegou no fim ainda. Então, assim, que seja no esquecimento, mas o tempo de sofrimento depende de você. Né? O André Moreira ele fala assim, que dor é natural. Então, quando você está passando por uma dificuldade, uma aflição, sentir a dor, sentir a raiva, sentir, né, todo aquele sentimento ruim, é natural. Isso é natural e é um processo, né? O luto, ele é um processo, você precisa passar por ele. Mas sofrer, ou seja, ficar nesse luto, ficar nesse sofrimento, ficar nessa sintonia, é opção sua. E aí você pode aumentar ela ou você pode diminuir ela. Então isso depende muito da gente, né? Então a gente tem que encarar todos os sofrimentos, todas as dores como um aprendizado, como um aprimoramento, que se a gente olhar com bastante cautela, com bastante cuidado, a gente pode até minimizar ela, porque você vê como você vai ter uma recompensa, né? Eu até citei um exemplo, junto com a gente estava pensando, né, que era, imagina uma pessoa que ela é madura já, né, adulta, e ela fala, eu vou fazer um MBA. Aí, ela vai passar um perrengue ali, né, no MBA, vai passar dias, às vezes noites em claro, vai estudar, vai sofrer, vai, mas ele vai estar
o seu sofrimento, ele está minimizado porque ele escolheu aquilo e ele sabe que aquilo vai ter uma recompensa no final. E aí, em compensação, né, se você parar uma criança do kindergarten, né, pelo menos no meu, acaba tendo aquela dificuldade e sofre ali para fazer, para ler. Para ele é interminável aquilo, mas para nós que somos maduros, a gente sabe que é isso, né? É tão pouquinho perto do que ele ainda vai vivenciar. E se a gente parar para pensar na evolução dos espíritos, os espíritos evoluídos devem olhar para a gente e falar assim: calma, só um pouquinho, você está no kindergarten ainda, já né? Então, quando ele vê a gente sofrendo, por mais dor que seja, é um sofrimento tão curto, porque o que são 80 anos, né? Vamos dizer que a gente vai viver 80 anos, ou 100 anos. Vamos dizer, o que são 100 anos do espírito em comparação à eternidade? Não é nada, não é nada. Então, assim, por mais dor que você esteja sentindo, tentar lembrar sobre, né, a vida eterna, sobre estarmos aqui para aprender, como uma escola mesmo. Então, assim, se você passou de etapa, de repente você vai ter que cumprir, né, todas as etapas ou algumas, e aí você vai, né, desencarnar, e aí vai voltar de novo e vai continuar, ou seja, né, degrau por degrauzinho, e a gente vai se aprimorando e vai melhorando. Então, é bem complicado, né, pensar sobre sobre agradecer as dores, né, mas acho que é essencial para a evolução do nosso espírito. Gente, falta só 5 minutos, então queria abrir para perguntas e comentários e sugestões. Desespero. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que você foi exímia palestrante. Então, você está convidada... Obrigada, hein? Eu queria falar 2 coisas, puxando o gancho do que você falou, sobre a ida na ginástica com as crianças e o acontecido excepcional. Ótimo isso aí. E o que a gente tem que mostrar para eles também. A sua palestra foi providencial para mim, porque eu tenho 2 também, né? Então, eu li uma outra coisa, bobagemzinha em Facebook, Instagram, sei lá o quê, que era assim: a mãe foi tirar a louça, pegou a louça que a filha lavou e tinha uma colher com sabão. Ela catou a colher, saiu correndo e falou: mas como que largou o sabão? Aí ela voltou e falou: não, o resto tá tudo em ordem. Entendeu? A gente tem que valorizar as outras coisas também. São 50 anos de vida minha, que nunca é tarde pra gente enxergar algumas coisas. E o que você falou, se eu tivesse visto algumas coisas antes, talvez eu estivesse minimizando alguns sofrimentos agora. Como, por exemplo, a colher com sabão, entendeu? E ter valorizado as outras coisas. Mas isso é a nossa mudança. Você falou em mudança várias vezes, que eu acho que é um tema super abrangente, a mudança, porque ela tem diversos significados e diversos momentos que você aplica a palavra mudança na sua vida. Então você pode usar isso para muitas coisas. E a mudança do nosso comportamento, das nossas atitudes, dos nossos atos em todos os momentos, é o que transforma, é o que nos eleva e o que nos faz evoluir nessa vida. Então é a mudança, a capacidade de você pensar e refletir sobre os seus atos diários e no que você pode melhorar aquilo. Porque eu ser rigorosa com alguém que é rigoroso também vai ser bom. Agora, eu ser rigorosa com alguém que não é rigoroso pode ser um desastre fatal. Então, a gente saber diferenciar as pessoas disso tudo. Deixa eu só ver mais uma coisa aqui. Lembrei de uma outra coisa que eu sempre fazia com os funcionários, com estagiários, assim. Às vezes eu fui estagiário e falei: meu Deus, como é que faz um negócio desse, né? Quando eu ia falar, eu vou pensar, se fosse a minha filha na condição, o chefe dela, como que eu falaria? Minha filha, conquistei todos os estagiários da vida, os funcionários, tudo, pela mudança, por olhar o outro como as pessoas que você mais adora na vida. Então, tratar as pessoas, olhar e falar assim: se você fosse a Gabriela ou a Fernanda, eu não queria que alguém fizesse isso que eu estou pensando em fazer, entendeu? Tratar desse jeito, agredir dessa forma. Então,
vamos olhar o outro como se fossem essas pessoas. Porque podem ser, porque um dia os seus filhos vão ter os seus chefes deles, sei lá, os parceiros de trabalho, tudo, e que podem ter esses ímpetos e você não gostaria que acontecesse isso com eles. Legal. Então era isso que eu queria te falar, Andressa. Legal. E a gente sempre está ensinando alguma coisa, até para o estagiário que já é um adulto, né? Exatamente. Você está ensinando ele como naquela empresa as pessoas são tratadas. Né? Exatamente. E mostrar que é um perfil. Peraí, Rodrigo levantou a mão ali antes. Você falou que ter paciência com as crianças, não serve para o marido também? Serve para o marido também. Acho que não, os adultos já têm mais responsabilidade. Pode aprender. Fala aí. Já foi, né? Já falou. Então, primeiro eu queria dizer que, como ela falou, você fez uma palestra magnífica, extremamente descontraída. Eu não sei porque você estava preocupado no começo. Então, dizer também que, como você já fez outras palestras antes, deveria esperar que tivesse o comportamento que você teve. Porque o sofrimento e o suplício só existe porque quando a gente não tem a experiência ou não passou por aquilo antes. A partir do momento que a gente passa por aquela situação, aquilo deixa de ser um suplício, deixa de ser um sofrimento. E a prova disso é que a gente, no estado em que nós estamos, das nossas existências, existem várias coisas que a gente tira de letra e tem outras que a gente ainda sofre. Está derrapando. Por quê? Porque a gente não tem essa visão, a gente não tem essa perspectiva da oportunidade de crescimento. Né? De que o sofrimento só existe porque a gente não tem experiência, a gente não passou por isso. Né? E a partir do momento que a gente passa por aquilo, a gente cresce, né? A gente se aprimora. Então, se a gente procurar observar, talvez porque a gente não é educado para isso, né? Como você falou, tem que deixar os filhos fazerem para poder eles entenderem como é que é o processo. Né? A gente não pode viver a vida dos filhos da gente. Né? Eles é que têm que viver. Eu vi outra pessoa, um americano, falando sobre isso, exatamente sobre isso. Né? Assim, é extremamente aterrorizante ver o seu filho, a expressão que ele diz, se dirigindo para bater de frente numa parede. Né? Mas a gente tem que deixar eles fazerem isso porque é a experiência de vida deles. Né? A gente não pode viver a vida dos filhos da gente. Meus parabéns. Acho que é nada. Não, eu quero falar duas coisas rápidas. Assim. A primeira todo mundo já falou que fez uma palestra. Mas não era essa. O que eu queria falar é, quando eu estou passando por uma situação difícil, em vez de eu ficar, por que eu estou nessa situação, essa situação não sai, não. Eu paro e penso assim, o que eu tenho que aprender? Eu quero aprender logo, eu quero sair logo dessa situação. Entendeu? Então eu paro que eu quero focar no que eu preciso aprender para aquela situação, porque já aconteceu várias vezes, no momento que você realiza o que você aprendeu, no dia seguinte acabou, não tem mais angústia. O André Moreira fala muito isso, que o processo de cura já está só de você perceber o ferimento. Se você descobrir onde está o ferimento, já está começando o processo de cura. É que às vezes é uma ferida muito grande, né? Um abuso, às vezes tem coisas, né? Uma perda de um filho, são feridas inimagináveis. Mas só de você reconhecer, em vez de você negá-las, você reconhecer, né? Você tratar aquilo, exatamente, já é o processo da cura. Você não sabe como tratar, mas só de reconhecer, né, Deise? Me ajuda muito. Você já consegue, já está nesse processo, né, de reconhecimento, de absorver aquilo, digerir e como fazer para aquilo se curar. Às vezes se cura por si só. E a segunda coisa que eu ia falar, não sei se vocês vão tocar no sábado, mas tem uma música
do Legião, se eu não me engano, que o Renato fala, que a dor é a diferença do que é pro que você gostaria que fosse. Ah, lindo. Então, assim... Põe no playlist. Lindo, É muito legal Eu isso. vou dar Muito legal. Porque realmente... Eu não esqueço. Eu não Que sei música que é? eu não, Você sabe qual que é? eu não lembro o nome da música, mas é uma das famosas deles. Assim. Doutor Bruno sabe, é só perguntar. É muito legal isso. É muito profundo Então, mesmo isso. É isso, né? Tipo, Que a dor, ela vai te ajudar a ser uma pessoa diferente, né? Se você observar ela, né? Porque tem aquelas pessoas que sentem a dor e vai ficar no sofrimento e vai, né, falar com Deus de forma ríspida, falar outra coisa, não vai se resignar. Então, uma vez que você se resigna, não simplesmente se acomoda, não é isso, né? É você observar, entender e ver o que você precisa melhorar. buscar o Trabalhar. ensinamento de cada situação. Exatamente, é você trabalhar. Exatamente. Não, é bem rápido, só um comentário. Isso que você falou a respeito dos problemas, né? Que às vezes a gente maximiza um problema que é pequeno, perto do que a gente vai, né, ter de evolução e tudo mais. Uma vez, eu não sou muito semana de autoajuda, não essas coisas não. Nem não tenho Facebook também, então não sei de onde eu vi isso aí, eu não lembro muito bem. Mas eu pratico e é muito importante, eu acho, pelo menos pra mim, me ajuda muito, que assim, eles falavam, né, a frase. Então, se tiver um problema, você pensa daqui 5 anos se isso ainda vai ser um problema. Entendeu? Eu só falo, daqui 5 anos eu vou lembrar disso que está acontecendo hoje, ainda vai, entendeu? Possivelmente 98% deles não. Não vai nem lembrar, não vai ter importância daqui 5 anos. Isso é verdade. Entendeu? Porque você vai estar em outros momentos de vida, você vai ter ido pra frente e tal. Então eu sempre penso, principalmente no trabalho, assim, eu tenho um babaca que falou, meu, daqui 5 anos eu não tô aqui mais, os caras. Você entendeu? É verdade, é verdade. Então eu sempre penso isso e falo, meu, vai estar resolvido de alguma forma, com eu me preocupando ou não. Claro, você tem que agir, tem que fazer o que tem que ser feito, mas você tem que dar a dimensão que ele tem só. Legal. Daqui 5 anos, daqui 2 anos, pode ser que ele Exato. Então imagina, né, em 100. 100 100 anos. anos, 100 inteiro não vai ser Na nada. verdade, 50 anos depois que você morreu, ninguém vai lembrar de você. Ninguém, Então, se exato, você não fizer uma merda muito assim, grande, você tá super sussa. Exatamente. Vivendo com engenheiro, né, a gente pensa assim, né, ele tem ele sempre pergunta, né, você tem um problema, né, o Rodrigo dá essa vez também, né, você tem um problema. Aí ele fala, espera, eu posso fazer alguma coisa com esse problema agora? Né? Você faz aquele, como é que se chama esse chart? Fluxograma. Posso fazer alguma coisa com isso agora? Não. Então tá. Então espera, bota na caixinha só de espera. Não é para guardar lá dentro no quartinho dos fundos, não faça isso. Só fala, não, calma, isso dá para esperar, tá? Tem alguma coisa para fazer? Então tá. Né? Você tem todo um caminho que você vai seguindo até você falar, tá bom, essa é a resolução. Então você sai do problema, né, daquele ciclo ali e começa a olhar o problema de forma mais racional, né? Você fala, pera, vamos fazer isso menos emocional, né? E a maioria nem são problemas de verdade, né? Você vai achando de resolver, mas vai se resolver e pronto, né? Aí tem problema que é de verdade, que é coisa grave. Mas a maioria deles que a gente maximiza no dia a dia nem são. Exato. Quando você começa a praticar isso aí toda hora, você fala, é verdade, isso aqui não é um problema. Exato. Vira página. Exato. Engenheiro também. Olha lá, viu? Engenheiro. Eu não sou, mas Tá eu perto. também, assim. Então eu acho que é bem isso mesmo, já deu horário, né? Tem uma etapa nessa. A dor é a diferença do que é do que você gostaria que fosse. Vou pesquisar depois. É muito legal mesmo. E aí na psicologia eles falam muito isso, né? Da questão da projeção. Geralmente você vai projetar aquilo que mais tem no seu coração. Então é bem legal. É um assunto bem amplo, gente. Tinha muita coisa para falar, não falei nem metade. Mas espero que alguma coisinha tenha ficado, que tenha ajudado. Me ajudou muito, então eu estou felizona de estar passando essa mensagem para vocês, porque realmente aquilo que daqui uma semana talvez eu até vá derrapar, né, várias vezes, mas já foi bem produtivo, já foi bem gostoso e eu indico todo mundo também se voluntariar. Bom, então vamos finalizar, vamos fazer uma oração, vamos agradecer ao nosso Pai por mais essa noite, que Ele possa ter falado aos nossos corações, aliviado os nossos sentimentos, nossas emoções, que possamos sair daqui refletindo sobre esse assunto, refletindo sobre as nossas atitudes diárias, refletindo sobre os sentimentos
que geralmente temos, que possamos enxergar todas aquelas nossas tendências que nos afastam do progresso, agradecer as tendências que nos levam ao progresso, que possamos cada dia mais sermos espíritos centrados na evolução, no amor, na benevolência, na empatia, que esses sentimentos estejam em nossos corações a cada minuto do nosso dia, que a cada resposta que iremos dar, que a cada olhar que iremos ter para com o próximo, que possa ser sempre cheio de amor, compaixão, benevolência, que possa de nossas bocas saírem apenas ensinamentos, bondade, amor. Obrigada, Mestre, por mais essa noite. E que nos abençoe no nosso caminho de volta e nos abençoe para mais uma semana de muito trabalho, de muito autoconhecimento, de muita luz. Obrigada, Mestre. Hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, gente.